Uma variedade de animes está chegando em outubro e você não vai querer perder. Fala galera, eu sou o Lucas, tô aqui para mais um vídeo e dessa vez trazendo a lista de animes mais esperados da temporada de outubro de 2025 e que a próxima temporada, e que como sempre contém algumas continuações e estreias muito aguardadas, principalmente uma certa continuação que faz tempo que várias pessoas estão esperando, e que é a terceira temporada de One Punch Man. Mas não é só ela que vai estar estreando, não. Temos também a terceira temporada de Spy Family, também temos a terceira temporada de Fullmetal no Alatae, temos várias continuações e também estreias que vale a pena você apostar e que tem uma variedade delas. Mas antes que eu comece a falar sobre essa lista, já deixe seu like para apoiar o canal e se inscreva para ver os próximos vídeos e dos animes da próxima temporada, e que com certeza eu vou comentar aqui no canal. Então bora começar, e que primeiramente vamos começar com a terceira temporada de One Punch Man, que é a continuação mais aguardada. Na verdade não é só a continuação mais aguardada, é o anime mais aguardado dessa temporada, e que está voltando depois de vários anos. E bom, eu acho muito difícil alguém não conhecer esse anime, mas para quem não conhece, na história acompanhamos Saitama, que é um herói independente, que após um intenso treinamento de 3 anos, alcançou um poder tão grande que pode derrotar qualquer inimigo com um soco só. Porém, essa força avassaladora trouxe um problema: ele está entediado agora, ele não consegue encontrar adversários à sua altura, mas mesmo assim ele continua ajudando a humanidade e fazendo amizade com outros heróis e vilões, e que infelizmente não dá para esperar nada dessa terceira temporada, pois da primeira temporada para a segunda temporada teve um baita downgrade de estúdio e de staff, e a terceira temporada parece pior ainda, pior que a segunda temporada. É o mesmo estúdio que a segunda temporada, de outros staff, só que tivemos mudanças na staff, principalmente o diretor, que o diretor não é um cara que sabe trabalhar muito bem com a ação, então já deu pra ver a cagada aí já no início, e que até agora não teve aquele clássico trailer de 1 minuto e meio, então já dá pra ver que tá dando ruim, porque parece que eles estão muito atrasados. E essa temporada tem uma história muito aguardada pelos fãs da obra, porque tem partes que podem ser muito épicas para a obra, só que não devem conseguir, infelizmente, muito por conta do estúdio e da staff que está com o anime. Então infelizmente, para assistir esse anime, não podemos ter grandes expectativas. Spy Family está voltando agora com essa terceira temporada, em que na história acompanhamos uma família diferente, em que o pai é um espião que acaba adotando uma garota que é uma telepata e se juntando a uma mulher que na verdade é uma assassina de aluguel, e tudo isso para a grande missão dele, e vamos acompanhando as loucuras e aventuras que eles vão passando. E bom, o estúdio e a staff são praticamente os mesmos, só mudou o diretor, que agora é uma diretora que trabalhou em um episódio da primeira temporada, então a parte da animação deve se manter, só a parte da direção que vamos ter que aguardar para ver. Boku no Hero está voltando agora com a sua oitava e última temporada, e que nossos heróis da Hero Academia estão voltando para finalizar o anime com grandes batalhas que devem ter uma tensão maior, pelo menos é o que passa o trailer. Parece bem feitinho e deve estar bem feito, até porque é o final da obra e as lutas têm que ser épicas. E bom, o mangá já acabou e boa parte já sabe o final, e que deve se manter a mesma coisa no anime. Eles podem colocar alguns extras aqui e ali, mas o desfecho deve se manter o mesmo que o mangá. O anime de Fullmetal no Alatae está voltando agora com a sua terceira temporada, e que vai adaptar mais uma parte da história, e que deve fechar em uma quarta temporada, já que o mangá acabou, e que na história acompanhamos um ser imortal chamado Fushi, que foi enviado à Terra sem identidade ou emoções, e que ele pode assumir formas de seres vivos ou objetos com os quais entra em contato marcante, e que ao longo da jornada Fushi acaba aprendendo com humanos, seja eles crianças, velhos, amigos e inimigos, e vai evoluindo, desenvolvendo consciência, empatia e memórias. Cada arco da série explora temas como perda, crescimento, o valor da vida humana, sofrimento e transformação. E bom, é um anime bastante emocional, com foco em evolução de personagens, sofrimento e reflexões existenciais. No início, o protagonista, o Fushi, é como uma tábula rasa, uma identidade que só reage ao estímulo, mas com o tempo ele vai assimilando sentimentos, formando vínculos, cometendo erros, morrendo várias vezes e renascendo, e isso acaba tornando uma narrativa introspectiva e às vezes melancólica. A staff é praticamente a mesma com a segunda temporada, com a adição de mais um diretor, então é muito provável que se mantenha a mesma coisa que a segunda temporada. A primeira estreia da lista, Tomodachi no Imoto, e que é o romance do protagonista com a irmã do melhor amigo dele, e que na história ele vive sendo pentelhado, provocado por ela, e ele acha que ela o odeia, só que é exatamente o contrário. Ela faz isso porque gosta dele e quer a atenção dele, o que deve levar a várias situações e mal entendidos. Vamos acompanhando a interação dos dois, enquanto aparecem outras garotas que aparentemente estão interessadas nele. Tem até uma professora aí no meio, e quem sabe, né, quem sabe cabe rolando, mas é muito provável que ele fique com a primeira garota, que é a irmã do melhor amigo dele. E bom, a staff desse anime é uma boa staff, colocando esse anime como uma boa comédia romântica para acompanhar na temporada. O anime de Tondemon Skill
está voltando agora com a sua segunda temporada, e que na história acompanhamos um cara que vai parar em um mundo de fantasia e tem a habilidade de adquirir itens do seu mundo através de uma lojinha, e que ele acaba comprando algumas coisas como por exemplo comida, e o que acaba conquistando algumas entidades, e que mostra muito disso em grande parte do anime, e vamos acompanhando enquanto ele vai se aventurando e conhecendo mais sobre esse mundo. E bom, a staff é praticamente a mesma, é o mesmo diretor, e também continua com o estúdio Mappa, então deve se manter a mesma coisa que a primeira temporada. Esse aqui é um romance diferente e que chamou a atenção, e que é o anime de Saigo ni Hitotsu, e que na história acompanhamos uma jovem nobre que desde criança sempre foi maltratada atendendo os pedidos e insultos do seu noivo. Ela aguentava tudo isso pela família dela, até que chegou uma garota que acabou seduzindo ele e acusando ela de um bando de crimes que ela não fez, fazendo com que ele cancelasse o casamento deles, o que em si não é um problema para ela, porque ela não queria ficar com ele. No entanto, ela faz um único pedido para ele, se ela pode socar essa garota. E bom, ela já era conhecida por ser violenta, e ela faz além disso, ela espanca não só essa garota, mas também todos os nobres, incluindo o seu ex-noivo, e que após isso, ela finalmente se vê livre, e vamos acompanhando o dia a dia dela após isso, enquanto interage com algumas pessoas, e um possível romance começando com um certo personagem que vai aparecer ao longo do anime. E bom, esse anime não exige muito, então o estúdio e o staff não devem ter problemas. O remake de Ranma Man está voltando agora com a sua segunda temporada, e para quem não conhece essa obra, a história gira em torno de Ranma, que foi amaldiçoado e se transforma em garota ao entrar em contato com água fria, e volta a ser garoto com água quente, e que há muita comédia romântica, artes marciais, rivalidades e situações absurdas nesse anime, e que vamos acompanhando tudo isso em mais uma temporada, enquanto ele vai interagindo com seu par romântico, e que deve se manter a mesma coisa que a primeira temporada, em termos de animação e direção. Nageki no Bourei está voltando agora com a sua segunda temporada, e que é o anime do cara que sonhava em ser um lendário aventureiro, só que ele é muito fraco, e ele acaba sendo arrastado pelos seus amigos de infância, que são extremamente poderosos para diversas missões. Ele tenta não ir nas missões, mas seus amigos acabam arrastando ele. E bom, é um anime de aventura com ação e comédia, e que é o ponto que chama mais atenção, a comédia do anime. E bom, o estúdio e a staff são os mesmos, então deve se manter a mesma coisa que na primeira temporada. Esse aqui é o spin-off de Gintama, na verdade, o spin-off maluco de Gintama, onde vemos a zoeira do anime só que em uma escola. Os personagens estão como estudantes e o protagonista é o professor da escola, que esse aqui é pura comédia. O anime de Watashi wa Tabetai é mais uma estreia da temporada e é o Yuri da minha lista, e que na história acompanhamos Hinako, que tenta retomar sua vida após a perda dos seus pais, mas o verão sempre traz de volta a solidão e a melancolia das lembranças, e que em meio a esse vazio ela acaba cruzando o caminho de Shiori, uma garota enigmática que afirma ter procurado por Hinako apenas para devorá-la, e que sem compreender totalmente a situação, Hinako descobre que seu corpo possui um sabor raro que atrai criaturas sobrenaturais. No entanto, Shiori deseja mantê-la viva até que esse gosto especial atinge o ponto ideal. Apesar do perigo evidente, Hinako se vê estranhamente cativada pelo olhar fascinante de Shiori e começa a aceitar a ideia de que talvez não seja tão ruim entregar seu destino a ela, mas sabemos que no meio disso o romance vai florescer entre as duas, e que pelos trailers esse anime está bem feitinho e pode ser a aposta da temporada. Ansatsusha Dearo é mais uma estreia e destaque da temporada, e que na história acompanhamos um protagonista que levava uma vida comum como estudante de ensino médio, até que ele foi transportado para o mundo de fantasia junto com toda a sua turma, e que nesse novo lugar eles recebem a missão de matar o rei demônio e restaurar a paz, algo que deixa a maioria empolgada com a chance de ganhar poderes e se tornarem heróis. Porém o protagonista, ele acaba percebendo inconsistências nas informações passadas e nota que seu próprio status anormalmente altos não parece se encaixar, e que movido pela desconfiança ele acaba invadindo a biblioteca real e acaba descobrindo os verdadeiros planos do rei, tornando-se automaticamente um alvo dele. Agora, como um dos poucos que conhece a verdade, ele acaba encontrando apoio em Amélia, um antigo espírito que o guia na conquista de novas habilidades, e que na verdade ela é metade dos motivos para ver o anime, porque essa elfa, ela vai chamar a atenção ao longo da temporada. E bom, determinado a expor os planos do rei, expor o engano que está acontecendo, ele aceita o papel de anti-herói, disposto a enfrentar até mesmo aqueles que antes eram os seus aliados, e que aparentemente esse anime vai dar bom, até porque a sua produção foi finalizada, e que pelos trailers que foram passados, a animação está muito boa, até nas partes de ação, e não só isso, aparentemente vamos ter uma boa direção, então esse anime pode ser uma boa surpresa na temporada. O anime de Kekon e o Biwa estão voltando agora com a sua segunda temporada, e é muito provável que termine o anime, já que o mangá acabou e não deve restar muito, e que na história temos o protagonista que é apaixonado pela sua amiga de infância, e que ele acaba descobrindo que na verdade ela é uma princesa de um outro mundo, e que ela acaba sendo obrigada a voltar para esse mundo, e ele acaba indo atrás dela, só que logo depois ele acaba se tornando o rei do anel. Vocês podem interpretar do jeito que vocês quiserem, e agora ele vai ter que se casar não só com a amiga de infância, mas também com outras garotas, e que cada uma tem um anel que ele vai ter que pegar delas, e que são anéis que despertam o poder do rei do anel. E bom, vocês podem ter maldade em certas partes, mas até que não é mentira não. E bom,
bom, o estúdio e a staff são os mesmos, então deve se manter a mesma coisa que na primeira temporada. O anime de Sanda pode ser uma boa estreia da temporada, e que na história acompanhamos um garoto que acaba descobrindo que na verdade ele é descendente do Papai Noel, e que tem a habilidade de se transformar em um Papai Noel muito forte, e com várias habilidades muito poderosas, e que com esses poderes ele passa a ajudar os seus colegas resolvendo mistérios que vão aparecendo, inclusive uma garota que está tentando encontrar sua amiga que está desaparecida. E bom, o estúdio é o Science Saru, que é o mesmo de Dandadan, e a staff não é ruim, então esse anime, como eu falei antes, pode ser uma boa aposta da temporada. Depois de muito tempo, o anime de Kakuryu está voltando agora com uma segunda temporada, e que na história acompanhamos uma jovem que consegue ver espíritos e seres sobrenaturais, e que ela acaba indo para o mundo dos espíritos porque sua avó deixou uma dívida com o demônio e ela precisa pagar o débito, e que para isso ela começa a trabalhar em uma pousada para espíritos, cozinhando e servindo alimentos, enquanto lida com diversos seres sobrenaturais e aprende sobre suas próprias origens. E bom, com certeza tem mais animes que vale a pena você dar uma olhada na próxima temporada, como por exemplo esses aqui. Então essa foi a lista de animes mais aguardados da temporada de outubro de 2025, e com certeza vale a pena você dar uma olhada e apostar em algumas estreias, e que estão se mostrando bem interessantes. Então é isso, galera, agora eu quero saber de vocês, para qual anime você está mais ansioso na próxima temporada. É uma continuação? É uma estreia? Qual anime você vai apostar também? Qual estreia você vai apostar nessa temporada? Comente aqui abaixo nos comentários, e também deixe seu like para apoiar o canal, e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo.